Boa noite, bom dia, boa tarde, eh, a todos vocês, onde quer que estejam. Então, hoje vamos continuar com o comentário do Evangelho do domingo, que é já amanhã, e que continua a ser o Evangelho segundo São Marcos. Desta vez é o capítulo 12, do versículo 28 ao 34. Nesta passagem do Evangelho de São Marcos, Jesus, que foi fazendo aquele longo caminho desde a Galileia até Jerusalém, já se encontra na cidade, já se encontra dentro de Jerusalém. E esta passagem é já posterior àquela famosa passagem da expulsão dos vendilhões do templo, e vive-se já uma situação de muita tensão, porque os sumos sacerdotes, os fariseus, os saduceus, todos eles já se tinham, de certo modo, unido para acabar com Jesus e procuravam uma forma de o fazer cair numa armadilha, de o fazer dizer qualquer coisa que fosse um pretexto para o condenar, e é nesse contexto que o Evangelho de hoje aparece. Na verdade, neste Evangelho de São Marcos, é um pouco diferente dos outros evangelhos, porque, na verdade, aparece um escriba que lhe pergunta qual é o primeiro de todos os mandamentos. E neste Evangelho de São Marcos, não se menciona que este escriba tivesse segundas intenções e que quisesse provocar Jesus para que ele dissesse qualquer coisa que fosse um pretexto para o condenar. Há outros evangelhos em que é assim apresentado este escriba. Aqui não, aqui parece que este escriba, mesmo que fosse no meio desta situação problemática e polémica, parece bastante sincero e eh, para mim era algo muito iluminador, porque Jesus, apesar de se saber perseguido pelos outros escribas, pelos outros doutores da lei, no entanto, diante deste homem, não tem uma atitude preconceituosa, não duvida da sua sinceridade, acolhe a sua pergunta humildemente e responde do fundo do coração, não responde com uma atitude de defesa, com uma atitude de, digamos, de ataque, não é? Como às vezes nos acontece quando nós pensamos que estamos a ser agredidos e que estamos a ser perseguidos, e já temos aquela atitude de autodefesa constante e de ataque aos outros, portanto, de uma forma já preconceituosa. Isso foi muito iluminador para mim quando li o Evangelho desta vez. E então, a resposta que Jesus lhe dá, ou seja, primeiro eu queria dizer que nesta época também havia uma grande discussão entre os doutores da lei acerca dos mandamentos, porque eles, os mandamentos da lei eram tão numerosos que os próprios doutores da lei tinham feito uma seleção de 600 e tal mandamentos principais para que tinham mais a ver com a vida diária, para as pessoas se poderem tentar orientar, para ajudar as pessoas a praticar realmente a lei de Deus. No entanto, 600 e tal é muito, não é verdade? Então continuava a polémica de qual seria o mais importante dos mandamentos, aquele que não podemos deixar de cumprir, aquele que realmente é a base de todos, ou pelo menos aquele que devemos ter mais cuidado em pôr em prática. Ora, a resposta de Jesus não é nenhuma novidade, porque ele responde com a palavra de Deus, com o Antigo Testamento. Só que responde com duas citações diferentes do Antigo Testamento, apresentando-as juntas. Ele começa por dizer: o primeiro é este. Fala de dois mandamentos, não é? O primeiro é este: escuta, Israel.
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Isto estava escrito no Deuteronômio e é aquela famosa oração do Shema Israel, escuta Israel, que os israelitas rezavam 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Portanto, era uma oração muito importante para eles. Mas não tinham feito esta reflexão de que realmente fosse o mais importante da lei e o mandamento mais importante a pôr em prática. E o segundo que Jesus apresenta era algo que estava escrito no livro do Levítico e é aquela frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento maior do que estes, diz Jesus. Ora, é muito importante que Jesus tenha, digamos, praticamente resumido a lei em duas frases que talvez para os israelitas naquele momento até fossem importantes, mas não eram, digamos, não poderiam para eles substituir todos os outros mandamentos e preceitos que eram obrigados a cumprir. E de certo modo, Jesus vem a dizer isso, vem a dizer que esta é a lei, esta é a lei, realmente. A lei resume-se em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus coloca o mandamento do amor ao próximo, a nós próprios primeiro, a Deus, ao próximo, como aquilo que não pode faltar na nossa vida. Podemos não poder fazer mil e um preceitos, mil e uma normas, poderemos não cumprir. Mas o que não podemos, não é no sentido de obrigação, é no sentido de que a nossa vida depende destes mandamentos. Porquê? Na verdade, não é um mandamento no sentido de obrigação, é aquilo que nos dá a vida, não é? No Evangelho, quando Jesus nos fala de amarmos uns aos outros como Ele nos amou, de amar a Deus sobre todas as coisas, não nos está a impor um mandamento impossível de realizar e que se nós não realizarmos vamos, vamos para o inferno, como às vezes as pessoas interpretam. Não se trata disso. É precisamente porque nós estamos feitos de tal maneira à imagem de Deus, que não somos nada se não tivermos amor na nossa vida. O amor é o mais importante e é uma pena porque muitas vezes nós substituímos isso por tantas coisas, por tantos valores, por tantas outras. Damos prioridade a tantas outras coisas e ficamos vazios, ficamos sem aquilo que é mais importante para nós. E Jesus está precisamente a recordar-nos o que é mais importante na nossa vida. Eu, quando era criança, lembro-me de ouvir isto, de amar, tens de amar a Deus sobre todas as coisas e sobre todos os teus pais. Eu achava aquilo completamente impossível de realizar, mas eu não tinha percebido realmente o que é que Jesus queria dizer. E é que o amor vem de Deus. O amor com, com o qual eu me amo a mim próprio, a mim própria, vem de Deus. O amor com o qual eu sou capaz de amar os outros vem de Deus. Se eu não receber primeiro o olhar de Deus que me ama como eu sou, com todo o carinho, que me criou com todo o amor a mim, única, uma pessoa única, e a cada uma das pessoas deste mundo, com esse amor realmente que nos ama como somos, enquanto eu não tiver experimentado esse amor, vai ser muito difícil amar-me a mim própria. Vai ser muito difícil amar os outros com os seus defeitos e com as suas peculiaridades, não é verdade? Por isso, este mandamento, entre aspas, na verdade, é deixar-nos amar por Deus. Deixa que Deus te ame. Deixa que Deus te
te preencha o coração, esse vazio que nós temos no nosso coração. Deixa que Ele te encha esse vazio. E então serás capaz de amar, e a tua alegria maior será poderes amar a todos, sem distinção, não é? Ou seja, não só aqueles de quem gostamos, mas cada um por ser uma criatura de Deus, por ser alguém importante e único. Não porque eu gosto ou deixo de gostar, não é? Porque sempre vamos ter preferências por umas pessoas ou pelas outras, segundo, conforme a nossa forma de ser, não é verdade? Isso, o amor é algo superior a tudo isso. O amor é nós primeiro sermos amados por Deus como somos e então recebemos uma capacidade para o amor transborda e podemos naturalmente alegrar-nos com a existência dos outros, alegrar-nos com as diferenças, inclusivamente, as diferenças de forma de pensar, as diferenças das culturas, vemos em tudo isso a variedade tão grande da criação de Deus, a maravilha da criação. E é aí quando nós descobrimos a alegria de amar, a alegria do amor, não é? É evidente que não é fácil, mas mais difícil ainda é tentar amar sem Deus na nossa vida. Isso é muito mais difícil e é uma cruz muito mais difícil de carregar. Por isso, este mandamento de que Jesus nos fala e com o qual ele resume toda a lei de Deus, não é? Que assim falavam os israelitas acerca portanto, da lei de Moisés que tinha entregado ao povo de Israel. Jesus resume nestas palavras para nos fazer entender hoje também a nós, não é? Que podemos prescindir de muitas coisas na nossa vida, mas não podemos prescindir do amor. Sem amor, nós somos como falta-nos o ar, não podemos respirar, não podemos realmente sentir-nos realizados, não podemos ver até o objetivo da nossa vida, não é? E acabamos por nos aborrecer, por nos fastidiar com aquilo que estamos a fazer. Por isso é que São Paulo nos diz na carta aos Coríntios, podemos até entregar o nosso corpo como sacrifício para salvar a vida de alguém, mas se isso for sem amor, vou-me sentir que não sou ninguém, não é? Por isso, este Jesus coloca um, o acento, não é? Nestas palavras, e que bonito é ver que eles se entenderam. Estes dois homens, não é? Um sendo escriba, sendo de uma classe que estava precisamente a perseguir Jesus, e como Jesus, ao abrir, ao aceitar, abrir-lhe o coração, receber com humildade a sua pergunta, como há um entendimento entre estas duas pessoas. Este é o diálogo que nos ensina Jesus a viver e que tão necessário é na nossa sociedade de hoje, no nosso mundo de hoje, aprendermos a dialogar com as diferenças, aceitando as diferenças, aceitando e nunca vendo as diferenças como uma ameaça, porque as diferenças enriquecem-nos e aí nós sentimos que somos todos iguais e que temos todos o mesmo coração. Este homem fica tão contente com a resposta que Jesus dá, ele fica realmente contente porque diz: muito bem, mestre, tens razão quando dizes isso, não é? E repete com as suas palavras o que Jesus disse, não é? Portanto, há ali uma compreensão mútua. Tens razão quando dizes Deus é único e não há outro além dele. Amá-lo com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, vale mais que todos os holocaustos e sacrifícios, porque sabemos que naquela cultura era tão importante fazer sacrifícios a Deus, oferecer sacrifícios a Deus, não é? E quantas vezes a nossa maneira de viver o cristianismo também é assim, não é? Pensamos que temos que oferecer sacrifícios a Deus para ele ficar contente. Ora,
isso, Jesus começou precisamente a abrir-nos um caminho completamente diferente, uma outra forma completamente diferente de entendermos quem é Deus, não é? Então, eh, Jesus, ao ver que o escriba dera uma resposta inteligente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E foi que bonito este laço que se criou entre estes dois homens, não é? Por isso, convido-vos durante esta semana não só a meditar estas palavras de que o amor a nós próprios, o amor ao, ao próximo, o amor a Deus, o amor ao próximo, estes três mandamentos são fundamentais na nossa vida e são a chave para a nossa felicidade. Por isso, não os negligenciemos. Não demos mais importância ao dinheiro, à promoção, a tudo isso que pensamos, temos aquela miragem de que aí vamos encontrar a nossa verdadeira felicidade. Mas muitas vezes podemos estar a enganar-nos. Por isso, e por outro lado, este ensinamento do diálogo, não é? Como Jesus nos ensina a dialogar, abrindo o coração àquele que, em princípio, é diferente e, no fim, descobrem que não. Descobrem que têm uma conexão interna forte, não é? Por isso, que bonito que também nós pudéssemos, eu própria, viver com um coração aberto, não colocar as pessoas já, não olhar para as pessoas com preconceitos, mas sim dando liberdade a cada pessoa se exprimir e deixando-nos surpreender por cada pessoa e pelo momento em que está e pela sua peculiaridade, não é verdade? Bom, muito obrigada por me escutarem e espero que passem uma boa semana. Obrigada.